Se a sua dúvida é como entender a tabela periódica, então seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao tutorial de Química. Sou o professor Everson. Há mais de 30 anos mostro aos meus alunos como aprender Química com inteligência e rapidez. Nesse vídeo hoje vou falar sobre a tabela periódica, mas atenção, atenção! Não vou falar nesse vídeo histórico da tabela periódica, não vou falar nesse vídeo sobre propriedades da tabela periódica, que são as propriedades periódicas. O que eu vou falar nesse vídeo é como você pega uma tabela periódica e entende onde aquele elemento está, por que ele está ali, ou seja, como interpretar a tabela periódica. Vamos deixar bem claro. Muitas pessoas falam assim, tem que decorar a tabela periódica. Nem pensar. Ela faz parte hoje de todas as provas, seja do Enem, seja do vestibular, ela está lá impressa. Ou seja, você não tem que decorar, você tem que entender, saber ler essa tabela que eu considero a 8ª maravilha do mundo. Mas antes de eu falar de tabela periódica, deixa eu te pedir uma coisa. Não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já toca no botãozinho preto ou vermelho, depende da tua atualização e do teu YouTube, e faça a sua inscrição. E ative todas as notificações, porque a semana inteira tem vídeos e lives que vão te ajudar a chegar à aprovação, que esse é o objetivo principal aqui do canal. Mas beleza, tá aqui a nossa tabela periódica. Quando você bate o olho na tabela, parece uma confusão, né? Nossa, isso é uma tabela colorida, não sei o que, tem um monte de elemento, de linha, de coluna e tudo mais. É aí que tá o detalhe. Quando você olha para a tabela periódica, você tem que entender da mesma forma que isso daqui fosse qualquer tabela. Quando você vai analisar uma tabela, toda vez que você faz isso, você se pergunta, essa tabela, o que ela tem nas linhas? O que ela tem nas colunas? Então, toda vez que você analisa uma tabela, a primeira pergunta que você faz não é a periódica não, qualquer tabela. A primeira pergunta que você faz é, e essa linha, essa coluna? Você pegar aí um rótulo de um alimento, você vai ver que tem uma tabela lá de informação nutricional. O que está na linha? O que está na coluna? E é isso que você tem que olhar aqui. O que está na linha e o que está na coluna. Então, quando eu olho a tabela periódica, eu vou entender o seguinte. As linhas da tabela periódica são também chamadas de períodos, tá? Everson, por que o sódio está na terceira linha ou no terceiro período? Por que o cálcio está na 4ª linha ou 4º período? É aí que está o detalhe, é aí que você tem que entender, tá? A linha e o período, ela indica o número de camadas que a eletrosfera do elemento tem. Inclusive, tem uma regra. O número da linha é igual ao número de camadas. Então, veja, eu bati o olho num elemento químico, então eu venho aqui, por exemplo, olha o cálcio, tá aqui o cálcio. 1, 2, 3, ele está na 4ª linha, quer dizer que a distribuição eletrônica dele termina em 4 camadas. Everson, mas o estrôncio está embaixo dele. Sim, o estrôncio tem 5 camadas. Então eu já começo a entender que o cálcio é menor que o estrôncio, porque o estrôncio tem 5 camadas. Olha que legal, a gente já começa a raciocinar com as propriedades dos elementos. Então olhei a linha, o período, eu sei o número de camadas. E aí eu tenho que olhar as colunas ou famílias. E quando a gente fala em família, nós vamos ter 2 tipos de família. As famílias A e as famílias B. As famílias A, elas têm como último subnível na distribuição, quer dizer, o subnível mais energético, o S ou o P. E as famílias B, elas têm como último subnível, tá? Então você fez a distribuição, seguiu o diagrama de Linus-Pauling, o último subnível, o mais energético, o D ou o F.
Everson, mas e aí? Eu tô lendo a tabela periódica aqui, essas duas são A e essas 6 são A. Exatamente. O que você entende? Os elementos que estão aqui, deixa eu até aumentar aqui, ó, pronto. Os elementos que estão nessas duas colunas aqui têm distribuição eletrônica terminada em S. Os elementos que estão nessas 6 últimas colunas, 6 por quê? Porque no subnível P cabem 6 elétrons. Então, eu sei, por exemplo, o carbono está na segunda coluna. Então, a distribuição eletrônica do carbono termina em P2. O flúor está na quinta coluna. Então, a distribuição eletrônica dele termina em P5. Olha que legal isso. O pessoal que está aqui nesse meio, nesse buraco da tabela, são as famílias B. E aqui a distribuição eletrônica termina em D. E as 14 colunas que tem aqui embaixo, a distribuição eletrônica terminada em F. Por exemplo, eu pego o ferro, número atômico 26, faço a distribuição. A distribuição eletrônica do ferro termina em D6. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tcharam! Olha só, tá na sexta coluna. Então é assim que eu devo ler a tabela periódica, tá? Isso me faz entender uma série de propriedades. Só para completar, os elementos que estão em A são chamados de representativos, porque realmente os que estão na mesma família, ali na mesma coluna, são muito parecidos. E os elementos da família B são os elementos de transição. Aí a transição interna e externa. Então, é só isso. Nesse primeiro momento, o que você tem que entender da tabela periódica é isso. É olhar para a linha, entender que o número da linha indica o número de camadas, olhar para a coluna e saber como termina a distribuição eletrônica. A partir daí, você consegue entender as propriedades dos elementos dentro da tabela periódica. Beleza? Tudo bem? Gostou desse vídeo? Então não esquece. Deixa aí, faz a tua chamada. Qual que é a chamada? Você me dá um like. Me deixa aí o seu like, que é a tua chamada, né? Você assistiu o vídeo até agora. E se ainda ficou alguma dúvida, quer saber mais, ou esse vídeo te ajudou e você gostou, não esquece, deixa aqui o seu comentário, que eu gosto muito de responder os seus comentários. No mais, beijos e até a próxima aula.